Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem, quando nós estávamos comemorando esse momento maravilhoso que foi a cassação do Deltan Dallagnol, nós temos até um membro aqui do canal que lá no grupo de WhatsApp ele chama de Deltan Dinheirol, que eu acho perfeito, né? É muito adequado, porque vai gostar de dinheiro assim lá longe, hein? O sujeito teve esses problemas de ter que devolver, né? Ele pode até ter que devolver dinheiro que ele gastava com hotéis, com viagens. Era uma coisa absurda o dinheiro que ele gastava. Depois que quis criar um fundo bilionário com dinheiro da Lava Jato para fazer sabe sei lá o quê. Não deu certo, né? Mas imagina, ele queria ter bilhões na mão dele para gastar. Além de tudo, a gente sabe, né? Eu considero criminoso um ato em que você se une, sendo, né, uma parte da acusação, você se une com o juiz para poder fraudar um processo e condenar alguém sem provas, que foi o que aconteceu na Lava Jato, né? O Ministério Público com o juiz e, sabe, um promotor conversando sobre o processo, alinhando as coisas ali para botar na cadeia uma pessoa sem provas. Então ficou uma situação muito complicada. E o Deltan, ele meio que entrou no gosto da extrema-direita e dos direitistas, porque ele fez isso, né? Ele foi obstinado em colocar o Lula na cadeia, de qualquer forma possível. E isso, obviamente, ensejou a eleição do Bolsonaro e essa tragédia que a gente viu aqui nesses 4 anos, com essas mortes absurdas, com essa situação, assim, repugnante que a gente viu aqui nesses 4 anos. Um daqueles da extrema-direita que resolveu defender o Dallagnol foi o Nicolas. O Nicolas colocou uma postagem que não tem nenhum fundamento, que é mais uma daquelas postagens que chama a atenção da extrema-direita, daquelas pessoas que são fanáticas, mas que na prática não diz nada, porque ele disse, né, colocou na postagem dele, tá vendo aí vocês isentões que votaram nulo, vocês são responsáveis por isso. É claro que é uma estupidez gigantesca achar que aqueles que votaram nulo poderiam mudar o resultado das eleições. Mesmo porque se todos não deixassem de votar ou não votassem nulo, tivessem votado em algum candidato, não seria exclusivamente no Bolsonaro. É uma estupidez pensar que quem votou nulo iria votar somente no Bolsonaro. Por outro lado, nós tivemos em 2022 uma das menores porcentagens de voto nulo da história. A última vez que nós tivemos uma porcentagem menor do que a de 2022 de votos nulos foi em 1994, há 28 anos atrás. Então, não faz o menor sentido colocar isso. E aí muitas pessoas começaram a colocar respostas para ele e dizer, meu irmão, não tem nada a ver o que você está falando, está sendo burro. E uma questão chamou muita atenção. Todo mundo começou a falar para ele sobre Nunes Marques, porque Dallagnol ele foi cassado por unanimidade. Todos os ministros votaram para a cassação. E dentre um desses ministros nós temos Nunes Marques, que é um ministro que foi colocado lá pelo Bolsonaro. Então, as pessoas que defendem o Bolsonaro vão ter que engolir a seco o fato de que o próprio Bolsonaro, indiretamente, ajudou na cassação do Dallagnol. Ainda tem mais essa ainda. Então, as coisas não estão nada fáceis para o Nicolas. Ele já passou por alguns problemas, ele teve essa situação de ter sido condenado pela deputada Duda Salabert, perdeu R$80 mil. Só que agora a Aliança LGBTI+, ela pede uma indenização de 5 milhões para o Nicolas. A Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas entraram com uma ação contra o deputado Nicolas Ferreira, em que cobram dele uma indenização no valor de 5 milhões de reais por danos morais coletivos, além da suspensão de suas contas nas redes sociais, bem como a exclusão dos selos de verificação de seus perfis na internet. As duas entidades acusam Nicolas de ter cometido transfobia e propagar o discurso de ódio contra as pessoas trans durante aquele discurso feito no plenário da Câmara em 8 de abril, no qual se fantasiou com uma peruca e se apresentou como deputada Nicole, para dizer que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Na verdade, aquilo foi de uma estupidez tão grande que é absurdo que não haja nenhuma punição para o que ele fez. É revoltante até que não haja nenhuma punição. Inclusive, em abril,
o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele defendeu que o Nicolas fosse julgado no Conselho de Ética e no Supremo Tribunal Federal por homotransfobia, isso devido àquele discurso que ele fez no Dia Internacional da Mulher. Então, a gente precisa de uma resposta. Na verdade, teve uma nota técnica do ministro Silvio Almeida e outras 2 secretárias da pasta que recomendam que seja dada continuidade ao processo de perda de mandato do deputado na Câmara e às investigações do Ministério Público Federal relativas a esse episódio. E ele precisa ser cassado também. Então, assim, quando eles veem uma situação como essa, eles meio que botam um ovo, né? Porque eles ficam apavorados. A gente sabe que nós estamos numa situação em que eles estão com o deles assim na próxima curva. E tem que ser mesmo, porque a situação é muito complicada. O Brasil, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, é o país onde mais pessoas trans são assassinadas. Olha, tem um dossiê divulgado na última quinta-feira, dia 11, pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil. Ele denuncia a ocorrência de 273 mortes dessas pessoas de forma violenta no país, em 2022 apenas. Desse total, 228 foram assassinados, correspondendo a 83,52% dos casos. 30 foram suicídios e 15 mortes por outras causas. Então, a gente tem um número enorme de pessoas trans assassinadas no Brasil. Então não tem graça nenhuma você colocar uma peruca, você começar a tentar diminuir as coisas e fazer discurso transfóbico. A gente precisa mudar essa realidade. Ele tinha testado essa situação lá em Minas Gerais e tinha dado certo, né? Vamos colocar assim, porque houve uma repercussão enorme, ele acabou sendo comentado e para ele o que interessa é isso, ele ter visualização, ele ter like, ele ter pessoas batendo palma para ele, porque na verdade ele não trabalha como um deputado ou naquela ocasião como um vereador, ele trabalha como um influência, o negócio dele é a internet, o negócio dele é fazer sucesso na internet. Ele não está preocupado em fazer o sucesso como deputado, como político. E esse é um grande problema, porque a gente tem esses políticos que são antipolítica. Estão no contexto da democracia, estão exercendo um cargo, mas, na verdade, estão fazendo essa balbúrdia. Eu quero saber de você. Você acha que 5 milhões é o suficiente? Eu, na minha opinião, acredito que 5 milhões é até pouco na frente do que ele fez. Porque é somente quando há uma situação dessa, em que a pessoa é penalizada no bolso, que eles vão tomar alguma atitude e que eles vão aprender da pior forma, né? Que é no bolso, a ter uma atitude mais humana. Mas coloque o seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você é a favor dessa multa, desse processo, né? Coloque o seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Mas dê o like mesmo, tá? Para outras pessoas verem as informações que a gente passa aqui. E a sua inscrição é fundamental, porque é por intermédio da sua inscrição que a gente pode aumentar e melhorar o nosso trabalho. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. E você pode nos ajudar sendo membro do canal. E também sendo membro do nosso Apoia-se. Em breve, com umas questões fantásticas que a gente está conversando com o pessoal que é membro do canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Só se você puder, claro, se você quiser. A gente tem pessoas que financiam o nosso trabalho, que acreditam que o nosso trabalho tem que ter continuidade. Então você pode nos ajudar e a gente precisa realmente que você ajude, porque nós estamos num momento muito importante aqui do canal. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigado por ter acompanhado até o final.